Olá, meninas e meninos, cá estou eu de novo. Hoje é uma aula sobre mitologia grega e no final eu vou falar um pouquinho de etimologia, tá? Que é a origem das palavras. Preciso falar isso para encerrar a aula. Bom, o que eu vou falar hoje de mitologia? Vou falar de estrelas e constelações cujos nomes foram inspirados na mitologia grega, tá? Primeiro vou falar de Órion, uma das 88 constelações modernas. Essa constelação de Órion está localizada no Equador. Por esse motivo, é visível praticamente em todas as regiões da Terra, tá? A constelação Órion é composta por muitas estrelas muito brilhantes, tendo no seu centro 3 ou 4 estrelas, principalmente 3 que mais se destacam, alinhadas, que são chamadas também o cinturão de Órion, mas popularmente é conhecido como as Três Marias. Quem é que nunca viu as Três Marias no céu? Quando não tinha poluição, se via com mais frequência, né? Bom, Órion na mitologia é uma constelação, mas o seu nome vem da mitologia. Órion era um caçador grego gigante que foi eternizado nos céus, como vocês viram, sob a forma de uma constelação. Segundo uma versão, ele era filho de Poseidon, o deus dos mares, tá? E de Gaia, ou Geia, lembram? Que simbolizava a terra, uma titânide? Então, ele era de uma beleza extraordinária, além de gigante, tá? E era cobiçado tanto por mulheres como por deusas. Mas ele casou. Sua primeira esposa chamava-se Cide, uma das mais belas jovens da Grécia Antiga. Ela era muito bela, só que muito orgulhosa, tá? Ela dizia que se gabava que era mais linda que todas as deusas, até mais linda que a própria Hera. Era a mulher de Zeus, ciumenta. Então o que ela fez? A Hera resolveu se vingar daquela jovem petulante, precipitando-a de cima de uma montanha. E ela morreu. Órion, então, ficou sem esposa, viúvo, e começou a perambular pela terra, triste e perdido. Até que certo dia, ele foi chamado pelo rei de Chios para lutar, expulsar as feras que estavam invadindo o seu reino. Ele era conhecido também por grande herói, né, nessas batalhas, né, de ajudar, né, a expulsar muitas coisas, assim, muitas pragas, né, de certos reinos. Então, terminada a sua tarefa, expulsou as feras lá do reino do rei de Chios e conheceu a sua filha, a bela jovem, chamada Mérope. Os dois queriam se casar porque se apaixonaram. Mas o rei, por ser contra esse casamento, criou uma armadilha para expulsá-lo do seu reino e para que não casasse com sua filha. Sabe o que ele fez? Embebedou o jovem e, quando ele estava dormindo, cegou, expulsando-o dali. Cego, ele foi achado por um garoto que se sentou em seus ombros e o conduziu, sabe até onde? Até o sol nascente, onde estava a aurora. Uma parte, a aurora, lembra da aurora? É ela que abria as portas do Olimpo para o Apolo sair com seu carro de sol para iluminar a terra do nascente ao poente. A aurora era irmã, segundo a mitologia, do Apolo, e ela que era, por isso que ela estava no sol nascente, chamado sol nascente, e era a aurora que abria as portas para Apolo. Bom, então ele levou até a Aurora e os dois se apaixonaram. E a Aurora curou a sua cegueira, dando-lhe de novo a sua visão. Os dois foram morar em Delos e viveram felizes durante algum tempo. Mas Órion resolveu partir para novas conquistas. Não estava feliz. Bom, nessas novas viagens de Órion, ele conheceu Artemis. Lembra de Artemis? A Diana em Roma, a deusa da caça. E logo o caçador se apaixonou por ela. E ela também se namorou dele. Mas lembram que ela quis ser virgem, que tinha um séquito de virgens, que pediu isso ao pai, que não queria nunca casar?
Então o Apolo, o irmão dela, o irmão gêmeo dela, sabia disso, dessa jura, ela não podia se namorar, não podia casar. Então resolveu agir para ela não casar com esse Órion. Então o que ele fez? Apolo sabia que o caçador estava nadando no mar ali próximo. Então foi com ela até a margem e a desafiou a irmã Artemis assim, será que você é capaz de acertar com a tua flecha aquele ponto que está lá longe no mar? Ela é a deusa da caça e ela é impecável na pontaria, então acertou em cheio o ponto, que na verdade era a cabeça de Órion, matando na mesma hora. Ela ficou muito triste e, para terminar a história, ela implorou a Zeus para colocá-lo no céu como uma estrela. E ele foi colocado para ela sempre olhar para o céu e o rever, para toda a eternidade. Então foi assim que Órion virou uma constelação. Tem mais duas estrelas famosas, Castor e Pólux. Também vou contar depois a história da mitologia. Essas estrelas, a Pólux é a 17ª estrela mais brilhante do céu. E Castor é a segunda mais brilhante da constelação de Gêmeos. Pólux é maior que o Sol, 2 vezes maior que a sua massa e quase 9 vezes o seu raio. Pólux irradia 43 vezes mais luz que o Sol, tá? Bom, então eram duas estrelas, são duas estrelas famosas e potentes, né? Agora eu vou contar quem era Castor e Pólux na mitologia. Eram gêmeos, tinham a mesma mãe, mas não tinham o mesmo pai. Como pode? Vocês vão ver como que isso pode acontecer. Gêmeos, mesma mãe e pai diferente. Vocês vão ver o que aconteceu. Havia uma bela jovem chamada Leda. Gente, essa história tem vários quadros com a Leda representando essa história. Pois eu vou falar, ela é uma bela jovem com 2 ovos embaixo e saindo de cada ovo 2 crianças. Eu vou explicar. Bom, então Leda tinha casado recentemente com Tíndaro, tá? Tíndaro era o marido dela, casou recentemente. Mas, o que aconteceu? Leda, logicamente, que não ia dar bola para Zeus, ela era casada recentemente, e Zeus se apaixonou por ela. E Zeus não deixava barato, né? O que ele fez, Zeus? Sabia que ela não ia dar bola para ele, sabia que ela era casada recentemente, que não ia se apaixonar por ele, então ele se apresentou na frente dela como um lindo cisne branco. E esse cisne ficou recebendo carinho da Leda durante alguns dias. Ela pôs esse cisne no seu colo, ela o acarinhou. Conclusão, ela engravidou. E depois, na hora de dar à luz, ela deu à luz os 2 ovos que aparecem nesse quadro, que está em vários museus do mundo. De um ovo saiu Castor, que era mortal, com Helena, que era imortal. Quer dizer, Castor era filho de Tíndaro e Helena, que era imortal, era filha de Zeus. Do outro ovo também saiu o mortal e o imortal. Um era filho de Zeus, o outro era filho de Tíndaro. Clitemnestra era filha de Tíndaro e Pólux era filho do imortal, né, que era Zeus. Bom, Tíndaro cria os 4, né, como se fossem seus filhos. E crescem, principalmente Pólux e Castor, crescem numa amizade assim linda e não se desgrudavam. Então Castor aprendeu a domesticar cavalos e Pólux aprendeu a lutar, era um grande lutador. E viviam muito felizes com Leda e Tíndaro, seus supostos pais, né? Mas no Peloponeso, onde eles viviam, a região foi assolada por piratas que pilhavam a ilha constantemente, amedrontando o povo com sua violência
desmedida. Então, Castor e Pólux juntos lutaram contra esses piratas e os derrotam, feito que os tornou famosos por serem grandes heróis. E a partir daí, Castor e Pólux foram sempre chamados para várias missões, onde saíam sempre vitoriosos para derrotar os infelizes. Bom, mas num combate, uma lança fatal mata o mortal Castor. E Pólux não se conforma. Atormentado pela morte do irmão, Pólux suplica a Zeus que lhe devolva o irmão Castor. Ele não devolveu, mas ficou comovido com seu apelo. Sabe o que ele fez? Colocou os dois numa constelação, que foi chamada de Gêmeos, ou Gêmini, onde os dois ficaram, Castor e Pólux. Assim, não ficaram separados nem pela morte. E assim termina a história da mitologia de Castor e Pólux. Agora eu falei que eu ia falar um pouco sobre etimologia, tá? Porque na outra aula houve um termo que eu não expliquei, pode ser que alguém não tenha entendido. Olha só. Anthropos quer dizer em grego ser humano. Anthropos, ser humano. Então, quem estuda antropologia, ele estuda os aspectos genéticos e biológicos do homem. O antropólogo é um estudioso dos aspectos do homem, genéticos, biológicos, etc. Eu falei para vocês que na Idade Média havia o teocentrismo, que era um conjunto de ideias em que Deus era o centro de tudo. E que na Idade Moderna surgiu o antropocentrismo. Antropos, homem, não esquece. O que é antropocentrismo? Conjunto de ideias em que o homem representa a figura central. Então, antropos não pode esquecer, é homem, tá? Antropocentrismo, centro é o homem. Antropologia, estudo do homem, tá? Bom, agora, todo mundo já ouviu falar em filântropo e filantropia. Ó, antropo, homem. Filo, quer dizer amor, amizade, que gosta, que ama. Então, um filântropo é um que gosta do homem, da humanidade. Então, um filântropo é alguém que ama a humanidade. Filantropia é amar a humanidade, tá? Agora, miso, com S, é o contrário de filo, é que odeia. Então, misântropo odeia a humanidade. Misantropia é o ódio à humanidade, tá? Bom, e ainda para terminar, para não haver confusão, na mitologia, vocês lembram que havia 3 fiandeiras, ou parcas ou moiras, tá? Uma fiava o fio da vida, outra colocava os nós no fio, que era o destino, e a outra cortava o fio da vida, que era o tamanho do tempo que ele ia viver, tá? Atropos é uma das 3 moiras que cortava o fio. Atropos, não antropos, atropos. A cloto era que fiava os fios, fiava na roca. E laquesis é que colocava os nós, que era o destino, as coisas boas, as coisas ruins que ele ia encontrar. Só para não confundir e rever. E vou terminar por aqui. Beijos!